Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O mercado brasileiro começa esta quarta-feira, 22 de julho de 2026, tentando equilibrar duas forças bem diferentes. De um lado, o exterior traz um tom mais positivo para risco, principalmente depois da recuperação forte das empresas de tecnologia em Wall Street e da continuação desse movimento na Ásia. De outro, o Brasil abre com petróleo caro, geopolítica no radar, tarifas comerciais entrando em vigor e um Ibovespa que ainda precisa provar que voltou a atrair comprador de verdade. Ontem, o Ibovespa fechou praticamente de lado, aos 173 mil pontos, com queda de 0,03%. O detalhe mais importante não foi só a variação pequena, mas o volume financeiro, perto de 17 bilhões e 900 milhões de reais, bem abaixo da média do ano, que passa de 33 bilhões de reais. Isso mostra um mercado que interrompeu parte da pressão vendedora recente, mas sem aquela entrada firme de capital que muda o humor da tela. Ou seja, a venda perdeu força, mas a compra ainda não tomou o controle. Em Nova York, o fechamento foi bem mais construtivo. O SP 500 subiu 0,89%, o Nasdaq avançou 1,29% e o Dow Jones ganhou 0,74%. A liderança veio dos semicondutores, com o índice do setor subindo mais de 5% depois de uma correção pesada nas sessões anteriores. Esse ponto é importante porque tecnologia continua sendo o grande termômetro do apetite global por risco. Quando o chip volta a subir com força, o mercado costuma ler como uma tentativa de retomada do trade de crescimento. A Ásia embarcou nesse movimento durante a madrugada. O índice MSCI da região, sem Japão, avançava 1,2%, o Nikkei subia perto de 1,9% e o Kospi disparava mais de 6%, também puxado por fabricantes de chips. Mas a fotografia não é totalmente linear, porque os futuros americanos apareciam em leve queda, com o contrato do SP 500 cedendo 0,09%, o Nasdaq Futuro caindo 0,30% e o Dow Jones Futuro recuando 0,08%. Nada dramático, mas suficiente para sugerir uma realização depois do alívio de ontem. A segunda força do dia é o petróleo. O Brent fechou a sessão anterior acima de US$ 91 por barril, com alta de 2%, e durante a madrugada ainda subia mais 0,6%. O mercado segue colocando prêmio de risco por causa dos ataques entre Estados Unidos e Irã e das ameaças dos Houthis contra rotas usadas pelo petróleo saudita. Aqui, a leitura é dupla. Petróleo mais alto tende a favorecer Petrobras, mas se a alta vier junto com Treasuries subindo, dólar forte e medo de inflação global, o efeito deixa de ser apenas positivo para commodities e passa a ser um freio para o mercado como um todo. No câmbio, o dólar comercial fechou perto de R$ 5,07, em queda de 0,31%. O real ainda se beneficia do diferencial de juros, mas o DXY perto de 101 pontos e os juros americanos de 10 anos ao redor de 4,63% pedem cautela. O investidor estrangeiro continua olhando para o carry trade brasileiro, só que qualquer piora no petróleo, nas tarifas ou nos treasuries pode mudar rapidamente a disposição de carregar risco em emergentes. E falando em tarifas, hoje começa a valer a tarifa norte-americana de 25% sobre parte dos produtos brasileiros. Café, carne bovina, laranja, suco de laranja, alguns produtos de energia e componentes aeroespaciais ficaram entre as exceções anunciadas. Isso reduz parte da pressão sobre cadeias relevantes, mas não elimina a incerteza para exportadores industriais e empresas com vendas diretas aos Estados Unidos. A partir de agora, o mercado vai separar caso a caso, olhando exposição real, capacidade de redirecionar produtos, poder de repasse de preço e proteção cambial.
Na agenda, o primeiro dado relevante veio do Reino Unido, com a inflação ao consumidor de junho. O número tem impacto mais direto sobre Libra e juros britânicos, mas pode influenciar a leitura geral sobre bancos centrais em economias desenvolvidas. O grande gatilho para a nossa sessão, porém, está nos Estados Unidos, às 11h30 da manhã, com os estoques semanais de petróleo. Na leitura anterior, os estoques comerciais caíram cerca de 1.700.000 barris, para pouco menos de 410 milhões de barris, nível abaixo da média dos últimos 5 anos. Com o Brent já carregado de prêmio geopolítico, uma nova queda de estoques pode reforçar a sustentação da commodity. No Brasil, às 2h30 da tarde, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. Esse dado vai ajudar a entender se a melhora recente do real tem entrada efetiva de recursos ou se foi mais um movimento tático de curto prazo. Para o mercado local, essa diferença importa bastante. Quando o fluxo confirma entrada estrutural, o câmbio ajuda a ancorar expectativas e dá conforto para juros futuros. Quando a melhora vem só de posição, qualquer ruído externo pode provocar uma recomposição rápida de dólar. No corporativo, a UEG é o principal termômetro do dia antes da abertura da B3. Até o horário de corte, a empresa ainda não havia divulgado os números do segundo trimestre. Então, qualquer direção para a ação seria prematura. O mercado vai olhar margens, demanda por equipamentos de ciclo longo, desempenho internacional, carteira de pedidos e sinais sobre investimento. Uma leitura positiva pode dar suporte não só para a WEG, mas também para o sentimento com bens de capital. Já margens abaixo do esperado ou sinais de desaceleração podem pesar sobre o papel e contaminar empresas de crescimento. A Vale chega com um relatório operacional favorável. A mineradora produziu 84.300.000 toneladas de minério de ferro no segundo trimestre, crescimento anual de 1%, e vendeu 79.700.000 toneladas, alta de 3%. Foi a maior produção para um segundo trimestre desde 2018. Isso oferece argumento para uma reação compradora, principalmente porque melhora a confiança sobre a execução operacional. O ponto de cautela é que o minério de ferro está praticamente estável, perto de $98,5 por tonelada, e o mercado ainda vai discutir preço realizado, prêmio dos finos, mix de qualidade e geração de caixa. Para a Petrobras, o gatilho é mais direto. Brent, acima de $91, sustenta uma abertura potencialmente positiva para as ações ordinárias e preferenciais da companhia. Mas é importante lembrar que esse movimento depende da permanência do prêmio geopolítico. Se aparecer notícia de cessar-fogo, normalização de rotas ou redução de tensão, parte desse prêmio pode sair rápido. Em sentido contrário, novos ataques ou interrupções concretas de oferta podem ampliar a valorização do petróleo e colocar Petrobras novamente entre as principais contribuições positivas do Ibovespa. Bancos e setores domésticos entram em um jogo mais fino. Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander Brasil podem encontrar suporte se o dólar seguir comportado e se o ambiente de carry trade continuar vivo. Mas varejo, construção e empresas de crescimento dependem muito mais da curva de juros. Se o petróleo subir sem pressionar treasuries, o mercado consegue conviver com rotação para commodities. Se petróleo e juros subirem juntos, aí o investidor reduz exposição à duration, corta risco doméstico e procura balanços mais defensivos. Tecnicamente, o Ibovespa tem como referência o pivô perto de 173 mil pontos. A primeira resistência aparece um pouco abaixo de 174 mil pontos, enquanto o primeiro suporte fica na região de 172.500 pontos. Acima do pivô, o índice pode tentar uma abertura mais construtiva e testar resistência, especialmente se Vale e Petrobras ajudarem. Abaixo do suporte, a leitura muda, porque indicaria retomada da pressão vendedora vista nas últimas sessões. Minha leitura para a abertura é mista, com rotação setorial. Tecnologia global ajuda o sentimento.
Ásia forte melhora o pano de fundo e commodities podem sustentar o Ibovespa. Mas os futuros americanos levemente negativos, o Brent carregado, as tarifas comerciais e o volume fraco de ontem impedem uma chamada direcional agressiva. O mercado tem espaço para subir, mas precisa de confirmação na tela, principalmente em fluxo, dólar e juros. Então, para os primeiros negócios, eu olho 4 pontos. Brent acima de US$ 91, futuros americanos tentando zerar as perdas, dólar perto de R$ 5,07 e Ibovespa segurando a faixa dos 173 mil pontos. Se esses fatores caminharem juntos, a abertura pode ganhar tração. Se petróleo virar choque inflacionário, treasuries subirem e tarifa virar ruído político maior, o dia tende a ficar mais defensivo e seletivo, né? Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!